Se você está assistindo esse vídeo, é porque perdeu alguém que você ama. E ninguém prepara a gente para esse tipo de dor. E antes de te dizer qualquer palavra, eu quero te abraçar com a minha. Pode ter sido seu pai, que era seu exemplo de vida, seu símbolo de segurança, de força. Ou pode ter sido a sua mãe. A mãe representa aconchego, amor. Me recordo de uma situação em que eu estava no meio da faculdade de medicina, tive uma crise de ansiedade muito forte, em que eu tinha muita dor no estômago e vomitava muito. Eu fiquei 3 semanas com esses sintomas, cheguei a perder 10 quilos e nenhuma medicação que eu tomava na veia ajudava. E minha mãe, na época, foi lá para Florianópolis para cuidar de mim. Ficou 20 dias comigo lá. E eu lembro que no quarto, na cama, eu ficava deitado em posição fetal, assim, e eu não queria mais ninguém, eu só queria a minha mãe. Eu não queria meu pai, eu não queria minha namorada, eu não queria minha avó, eu não queria nenhum médico, era só minha mãe. Um amor incompreensível. A presença dela bastava para mim. E talvez a pessoa que você perdeu tenha contigo uma ligação que transcende o compreendimento que a gente tem nessa terra, nos céus, ou em qualquer lugar que ela esteja nesse momento. Quando abordo esse tema, carrego comigo o grande desafio por ser um tema desconfortável de se falar. Eu olho para você e me pergunto, como que você está emocionalmente agora? Talvez esteja em pedaços, destruído, sofrendo a perda de uma pessoa que você não vai ver mais, que não vai poder tocar, que não vai poder abraçar, ouvir a risada, chorar junto, conviver com o jeito daquela pessoa, só aquela pessoa tinha. Mas que esse vídeo não seja apenas desconforto, mas que nesses próximos minutos eu venha ser uma companhia para você. Isso que eu desejo do fundo do meu coração. Eu me chamo Kaique Ribeiro, sou médico clínico. Eu já lidei com perda em várias esferas da minha vida. Uma coisa que eu percebi é que não é capaz de falar sobre perda quem nunca perdeu alguém. E eu já perdi. E luto, quero que você entenda luto aqui como um processo de perda. Então ele pode ir além de uma morte física, de um ente querido, por exemplo, que é o que mais a gente tem em mente, mas também pode ser o fim de um relacionamento longo, talvez de um namoro de anos, ou de um noivado tão sonhado, um quase casamento, ou quem sabe um casamento de tantos anos de construção que acabou assim. Talvez por uma traição, ou até mesmo uma morte trágica. Como que você lida com o luto do futuro que vocês construíram? O que vocês iam fazer? As viagens planejadas, o apartamento que sonharam, os filhos que já tinham até nome escolhidos. Para mim, o luto do futuro é o mais dolorido, porque estava tudo desenhado e agora acabou e só resta você, um papel em branco e uma caneta para reinventar toda a sua história sozinho, tendo que recomeçar. O luto do futuro, esse é o que mais me dói. Mas também tem o luto do presente, da rotina que vocês tinham juntos. Vocês eram a rotina de vocês. E agora não existe mais. E o luto em si, de não ter mais aquela pessoa ou aquelas pessoas que estavam na sua vida, que deixam de existir do dia para a noite. E as mortes podem acontecer de repente. Tragédias não anunciadas. Um acidente de moto de um filho ou de um familiar, uma bala perdida no metrô do Rio de Janeiro, como aconteceu esses dias. Tem um grande amigo que perdeu um pai em um acidente de caminhão. O pai era caminhoneiro e não usava cinto de segurança porque ele tinha medo de que se um dia ele sofresse um acidente e ficasse preso nas ferragens, que poderia morrer queimado. Então por isso ele não usava o cinto. E ele estava no norte do estado fazendo um trabalho quando ele dormiu no volante e bateu em outro caminhão. E ele foi projetado no momento do acidente, bateu a cabeça e morreu na hora. Como processar tudo isso? Como fica essa família? Me diz. E talvez, enquanto eu te conto isso, você esteja lembrando de alguma história próxima a você. Porque cada um de nós tem uma, e nenhuma dói igual. Ou quem sabe foi uma morte por afogamento. Eu perdi um tio muito próximo a mim, faz uns 2 anos, e ele tinha ido pescar com um amigo dele no interior de Minas Gerais. E de repente, eles sumiram por alguns dias. Quando foram procurar, encontraram o barco no meio do rio, com tudo dentro. As comidas, as bebidas, inclusive o colete, que eles não estavam usando. Foram dados como desaparecidos por 1 semana de buscas. Os bombeiros procuraram mais ou menos até o 3º dia. Eles têm um limite de tempo que eles procuram. Toda a nossa família agoniada, assim, pensando onde ele poderia estar, como ele poderia estar. Depois de 1 semana, o corpo dele foi encontrado, junto com um amigo, e morreram afogados. E o tio Barbudo deixa 2 filhos e uma esposa para serem cuidados. Uma tragédia. Tragédias não fazem ensaios, não mandam mensagem, não dão tempo, só acontece. Processos agudos de luto, perdas repentinas, são muito mais difíceis de digerir e processar,
porque as pessoas que estavam conosco, do dia para a noite, não estão mais. E a gente fica pensando também na forma que a pessoa morreu, no sofrimento que aquela pessoa teve. Puxa, como que foi pro pai do Wanderson um acidente de caminhão? Como que foi pro meu tio morrer afogado? Entende a dor? Mas existem também aquelas mortes assistidas, que ocorrem aos poucos. Uma morte indolente. Eu perdi meu avô há uns anos atrás. Meu avô foi o cara que basicamente me criou. Toda a minha infância, foi que me ensinou, que me buscava na escola, que me ensinou muitos princípios. Foi um grande pai para mim. E um certo dia ele estava voltando de carro, que ele tinha dado uma carona para minha mãe até a casa dela. Depois que ele parou no farol, esperando abrir, ele saiu. Assim que ele saiu, um cara bêbado avançou o farol vermelho e bateu no carro dele na lateral. Esse cara bateu a cabeça, fez um corte, suturou e foi embora no mesmo dia, depois que passou no hospital. Meu avô ficou tetraplégico. Um homem de 66 anos, ativo, que cuidava da minha avó, cuidava de casa, levava ela no mercado, cuidava das filhas, dos netos, cuidava de mim também, porque sempre seremos cuidados, por eles. E do dia para a noite, ele perde a funcionalidade. Não comia mais sozinho, não andava mais, urinava com muita dificuldade, muitas vezes minha avó tinha que passar a sonda vesical de alívio para ele. Evacuava com dificuldade, muitas vezes a gente levava ele pro banheiro e ele pedia assim para minha avó: "Ô mãe, me ajuda aqui, mãe, me dá uma ajudinha aqui." Minha avó fazia o toque retal nele para ajudar ele a evacuar. Minha avó, esposa dele, com uma relação de anos, nem sei quantos anos de casados que eles tinham, mas... E como que em algumas circunstâncias a vida nos leva a se despir do ego, do orgulho, da vergonha, E foram 6 anos acamados, entre dores musculares diárias, muitas vezes dores ininterruptas, Imagine ficar na cama sem se mexer, dentre várias infecções urinárias, pneumonias. Ele foi vivendo, mas a morte dele começou lá naquele dia do acidente dele. O processo de morte dele levou 6 anos. E ele totalmente consciente, tetraplégico, se deteriorando a cada dia. E às vezes a morte vem assim, em parcelas. E a gente, como família, estava ali, segurando a mão dele, eu retribuindo cada gesto que ele fez por mim, devolvendo como podia, com amor, com cuidado, mas vendo ele sofrer, sem poder mudar o desfecho dele. E um dia eu estava em Florianópolis e me ligaram, eu já estava no hospital por conta de um quadro de obstrução intestinal que ele fez. E quando ele faleceu, foi nesse dia, eu soube da morte dele e minha mãe perguntou se eu queria ir pra lá e eu desliguei o telefone. E eu fui até a beira-mar, sentei assim na grama e me despedi dele. Sabia que naquele momento ele estava partindo, e então eu conversava com ele durante sua partida. Uma das coisas que mais me doía era que ele não ia ver eu me formando como médico. Foi um sonho que a gente acabou construindo juntos. E eu falava assim: vô, você não vai me ver mais, mas eu vou ser um médico muito foda. E eu vou ajudar muitas pessoas. Eu vou ajudar muita gente. E eu vou ser o médico mais humano que eu puder para essas pessoas. Eu queria muito que você estivesse vendo isso. Mas eu quero que você veja de onde você estiver. Lá eu falei: vai, pode ir, descansa, vai em paz. Eu vou ficar aqui, eu vou cuidar da minha avó, vou cuidar da minha mãe, da minha família. E eu vou ser o cara que você foi pra mim. Eu vou ser o homem de casa. Prometi pra ele nesse dia que assim que eu formasse, eu ia voltar pra casa da minha avó e reformaria toda a casa dela, porque a casa tava meio aos cacos, aos pedaços. E eu realmente fiz isso. Eu fiquei ali por horas, chorando, chorava e chorava e conversava com ele. E agradecia a Deus por ele ter passado pela minha vida, ter me ensinado tanto. Eu não quis voltar para São Paulo, ver ele num caixão, eu queria ter a imagem dele vivo. Então, essa foi a minha forma de reagir àquele processo de luto, àquela minha grande perda, talvez uma das maiores perdas da minha vida. Existe um livro que eu gosto bastante, que pra mim, quando a gente entra nesse assunto de morte, é quase que uma bíblia, que é esse daqui, chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro de uma médica paliativista brasileira, Ana Cláudia Quintana Arantes. E tem um trecho que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou lendo o livro e vou marcando as partes, vou dobrando as páginas, às vezes eu risco, vou deixando algumas coisinhas para eu voltar atrás e depois rever os trechos que mais me marcaram. E eu vou ler um trecho agora para você, quero que preste muita atenção. Ela diz assim: o sofrimento, porém, é algo absoluto e único, totalmente individual. Podemos ver as doenças se repetirem no nosso dia a dia como profissionais da saúde, mas o sofrimento nunca se repete. Mesmo que o tratamento ofereça o alívio para a dor, a experiência da dor passa por mecanismos próprios de expressão, percepção e comportamento. Cada dor é única, cada ser humano é único. Mesmo gêmeos idênticos, com o mesmo DNA, apresentam expressões de sofrimento absolutamente diferentes.
para cada um deles. Como que você está lidando com isso? O que você está sentindo agora? Escreve aqui nos comentários para mim, eu quero saber de coração. O que você está sentindo não é exagero, não é frescura ou drama. E também não é o calma, isso vai passar. Isso é amor. A dor só existe onde houve amor. Mas às vezes você perdeu alguém por uma doença incurável também, como câncer. A mãe de um outro grande amigo meu, ela foi diagnosticada com leucemia. Em dado momento do tratamento dela, ela estava tratando por mais ou menos 1 ano e meio, essa leucemia sofreu uma mutação e se tornou altamente agressiva. Um outro tipo de leucemia. Uma mulher, de seus 60 anos, tão doce, tão meiga, foi faxineira a vida inteira e ajudava os filhos. Meu amigo, Léo Moura, e a irmã dele, a Rose. E ela era uma pessoa que tinha uma calma. Sabe aquelas pessoas que exalam paz, que exalam calma, uma voz de um tom suave, macio, quando conversava com você, de uma simplicidade que encantava. Tenho certeza que você deve conhecer alguém assim. Com certeza, um dos seres humanos mais bonitos e mais simples que eu já tive a oportunidade e a honra de conhecer. A doença dela foi avançando rapidamente, dia após dia, e ela foi se deteriorando. Uma doença que não tem cura. E um dia, esse amigo me liga, após o falecimento dela, aos prantos, despedaçado, e no telefone ele chorava. E ele disse assim: Kaique, parece que enfiaram uma faca no meu peito e que estão rasgando, porque é uma dor que é tão forte, mas é tão forte que eu não consigo descrever pra você. Dói tanto. E ele falou assim: cara, não sei o que vai ser de mim, não tenho mais motivação pra viver, eu perdi o meu mundo. E por que será que essa perda dói tanto? Porque essas pessoas que passaram pelas nossas vidas nos transformaram. Você carrega um pedaço delas em você, onde quer que você esteja. No seu jeito de falar, no seu jeito de brincar, no seu jeito de cuidar. Elas te mudaram. Elas mudaram, simplesmente, o rumo das nossas vidas. E sem elas, com certeza, não seríamos quem nós somos hoje. Essa foi a missão delas como pessoas, independente do tipo de morte que elas tiveram. E isso é uma coisa que veio ao nosso coração, né? Puxa, tantas pessoas tão ruins estão vivas hoje, e essa pessoa tão pura, tão boa, por que ela? A gente se pergunta para Deus, às vezes até perdemos a nossa fé nesse processo, e eu entendo também essa fase da perda, e tudo isso é muito válido de pensar, e muito humano também, né? A gente não tem a resposta, talvez nunca vai ter, para todas as perguntas. E pode doer tanto agora, e vai continuar doendo. Essa dor, ela nunca vai passar, mas com o tempo, ela diminui. E você aprende a viver com ela. Às vezes a saudade é aquela saudade boa que você chora, que você lembra, mas você dá risada e você sente paz porque aquela pessoa passou na sua vida. Mas vão ter dias que você vai ter que se retirar mesmo, ficar mais com você, e você vai chorar e sentir uma dor dolorida, aquela dor de facada no peito, sabe? Porque essa pessoa significou muito pra você. E você vai lembrar dela quase todos os dias, se não todos os dias. Chore o quanto tiver que chorar. Grite o quanto tiver que gritar. O processo de luto não tem tempo para acabar. Não existe tempo pro luto. Se alguém uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que um psicólogo falou para ela assim, nossa, você já está há 1 ano sofrendo a morte do seu irmão. Já está na hora de acabar isso. Já deu. E eu ouvi assim, e eu falei, cara, corra desse psicólogo. Esse psicólogo já desistiu há muito tempo da profissão dele. Ele falou uma grande mentira para você. Leve o tempo que precisar. Leve meses, anos, ou leve uma vida. Essa dor, ela vai diminuindo ao passo que nós vamos tendo consciência também da nossa finitude, que a nossa vida também não será para sempre. Aqui na nossa Bíblia de perdas, lá na página 68, Ana Cláudia diz assim: podemos tentar acreditar que enganamos a morte, mas somos ignorantes demais para tal feito. Não morremos somente no dia da nossa morte, morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morreremos antes da morte quando nos abandonarmos. Morreremos depois da morte quando nos esquecerem. Uma pedrada. Esse é um livro que eu amo de paixão e sempre volto a ele em alguns momentos. Esse é um livro excelente sobre o tema. Não acho que se você perder uma pessoa recente, você deva ler esse livro, porque ele é um livro que às vezes te incomoda, ele vai mexer muito com suas emoções, então talvez um livro para ler daqui uns 6 meses, 1 ano, depois do falecimento de alguém que você ama, ou se você quiser ter um contato com essa consciência da finitude, que foi o meu caso. No caso, eu fui atrás por conta de que eu estava fazendo 30 anos e eu estava em crise, vendo que minha vida não ia durar para sempre. Outro livro muito interessante é esse daqui, Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Bem bacana também.
é de uma enfermeira de cuidados paliativos. E eu espero ter sido uma excelente companhia para você nesses poucos minutos que estivemos juntos. E já que esse vídeo te acompanhou por alguns minutos, eu ficaria honrado se você deixasse aqui embaixo o nome da pessoa que você perdeu. Eu acho que isso é uma forma de manter ela viva. Claro, se você quiser, escreva nos comentários. Eu vou te pedir também para deixar aquele like, se inscrever no canal. E se você gostou desse tema e gostaria que eu aprofundasse mais nesse tema, também escreva aqui nos comentários para eu saber se eu trago variações dessa abordagem para você. Eu chamo Kaique Ribeiro, um abraço na alma e um beijo no coração. Até a próxima.